Aleluia. Amém, irmãos? Abra a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo de número 4. 2 Reis, capítulo 4, irmãos. Quem encontrou, diga amém. As crianças, irmão, que vai participar do ensaio, pode subir lá, as que estão aqui, né? 2 Reis, capítulo 4. É só os juniores, irmão. Todos quem? O adolescente não, né? Adolescente vai ficar aí, irmão. É só as crianças, as onças permanecem. Amém, irmão? Apesar que tem uns que já está aparecendo. 4. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor, e chegando o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. E Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que é que tens em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber o homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Amém? Podeis assentar, irmãos. Irmãos, esse é um texto conhecido. Eu gostaria que você prestasse atenção no texto, para que você possa colocar em prática, né, no próximo ano, alguns aspectos que estão bem visíveis ao texto, quando você lê esse texto. Eliseu foi o profeta que assumiu o lugar de Elias, um profeta com um discernimento espiritual muito grande, porque quando Eliseu perguntou: o que queres? Ele disse: porção dobrada do Espírito que está sobre ti. Eliseu reconheceu a necessidade que ele tinha para exercer o ministério do Espírito que havia na vida de Elias. Para isso, ele poderia ter pedido muitas coisas, mas ele optou para pedir exatamente aquilo que daria a ele condição de exercer o seu ministério, já que ele tinha abandonado a agricultura e tinha seguido o profeta Elias e tinha assumido então o que realmente Deus tinha para a vida dele.
na época do profeta Eliseu e também do profeta Elias, já existia uma escola de profetas que estava em Betel, e que eles aprendiam como ouvir Deus. Olha, engraçado, é uma escola de homens que aprendia como exercer o ofício de profeta. Tinha que aprender, não era de qualquer forma. Então tinha ali uma escola de homens que não era celibatário, não era monges, igual muitos pensam. Não, eram homens casados. Eliseu era casado, Elias, e o homem que esta viúva fala era um homem casado. E a Bíblia diz que ela foi até Eliseu e disse: olha, o teu servo, meu marido, teu servo, morreu. Para que uma escola de profeta, irmãos? Porque ninguém aprende sozinho. Você vai ter que caminhar com alguém que sabe, que exerce. Tem gente que tenta entender as coisas de Deus sozinho, não consegue. Para que existir uma escola de profeta? Para aprender a ouvir a Deus. A tradição chega a dizer que eles ficavam ouvindo música para poder entender melhor, para conseguir ouvir melhor a voz de Deus. Eles ficavam ouvindo instrumentos para ouvir melhor a voz de Deus. E eles estavam ali, ficavam chefiados por Elias ou por Eliseu, para poder exercer esse ministério, para que o ministério não acabasse. Traz-nos uma verdade, que aquilo que eu quero aprender de Deus, eu preciso estar perto de outro que já exerce. Se eu quero exercer um ministério abençoado, eu preciso conhecer alguém que possa me discipular para entender melhor essa função e poder trabalhar, servir a Deus com esta função. Eu tenho que estar aos pés de alguém. Presta atenção no texto. O texto diz assim, ó: meu marido, teu servo. Quem que ele servia? Eliseu. Eliseu. Existem muitas pessoas, muitos homens e mulheres que querem ter um ministério abençoado, mas não querem servir a homens. Não querem servir a homens. Irmão, eu aprendo a servir a Deus servindo a homens. Eu aprendo a ouvir Deus ouvindo homens. Eu aprendo a ser espiritual perto de homens espirituais. Meu marido, teu servo, servia Eliseu? Servia Eliseu. E quando você lê a Bíblia, você encontra muitos profetas que ensinaram outros a ser profetas. Moisés ensinou a Josué, e Josué servia a Moisés. Servindo a Moisés, aprendeu a servir a Deus. Servindo a Moisés, aprendeu a ouvir a voz de Deus. Irmão, se você quer ser bem-sucedido no seu ministério, aprende a servir pessoas que são homens de Deus, mulheres de Deus. Primeira questão do texto: você, se não aprende com outra pessoa, você faz errado, irmão. Quem sai fazendo a torta e a direita, faz errado, irmão. Quem não aprende a ouvir a homens, fazem errado. Eu lutei com um grupo de adolescentes aqui na igreja para poder aprender a desenvolver o ministério do louvor. Mas não dá ouvido. Você vai ensinar, não dá ouvido. Não é assim. Não é para fazer assim. Não, mas
não é para fazer assim, não é desse jeito. Não, não é desse jeito, eu não quero que faça assim. Não, mas pastor, não teve jeito, não teve solução. Aprende a servir a Deus servindo a homens. A minha vida inteira, eu aprendi a dirigir igreja ouvindo homens. Mas homens, servo de Deus. Esta mulher poderia ter procurado muitas outras pessoas. Poderia ter procurado os parentes dela que tinha a obrigação de ajudá-la. Poderia ter procurado o pai e a mãe, o sogro e a sogra. Onde é que ela foi? No homem de Deus. Outra questão do texto que você entende, que o texto mostra claramente, é que eu não posso sair procurando a qualquer pessoa, ou falando com qualquer pessoa, ou expondo a minha vida com qualquer pessoa. Eu tenho que contar a minha vida para obter ajuda, mas contar a minha vida para quem realmente vai falar com Deus em meu favor. Vai colocar a minha vida na presença de Deus. Quando ela diz, olha, certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, em outra tradução diz filhos, em outra tradução diz servos dos profetas, clamou Eliseu dizendo, meu marido, teu servo. Ela foi direto a ele. Ela foi direto a Eliseu. Deus faz milagre, mas existe um canal do milagre, irmão. Não é qualquer pessoa, não é qualquer ser humano. Deus faz milagre, mas tem o canal a qual Deus vai usar para operar um milagre na minha vida e na sua vida. Quando eu não tinha casa, que eu precisava de uma, eu estava conversando com o pastor Abinaí, e eu falei para ele, me perguntou, conversando com ele no gabinete dele, ele disse, pastor Salino, você tem casa? Eu falei, não. Ele falou, nem na sua terra, que é Minas Sul? Eu falei, também não. Você nunca teve casa? Eu falei, não. Você não teve uma e vendeu? Eu falei, também não. Ele olhou para mim e disse, Deus vai te dar uma casa. Como que Deus faz isso, irmão? Deus tem um canal de usar. Não é qualquer pessoa. Não é qualquer instrumento, irmão. Não é qualquer pessoa que você vai chegar e achar que aquilo vai resolver. É por isso que tem pessoas que o seu problema fica toda a vida, conta para todo mundo, menos para a pessoa certa. Sai conversando com todo mundo, menos com a pessoa certa. Então, ela foi direto ao profeta. Quem era o profeta? O profeta Eliseu. Aquele que havia assumido o lugar de Elias. Quem era o profeta Eliseu? Aquele que assumiu o lugar de Elias. Quem era Elias? Conhecido homem que faz cair fogo do céu. Elias era conhecido o homem que fez descer fogo do céu. E aquele que assumiu o seu lugar era Eliseu, com a porção dobrada do espírito de Elias. E ela contou o problema, e ela fala duas coisas importantes. Ela diz, o teu servo, que te serve, temia a Deus. Tinha temor de Deus. A Bíblia diz no Salmo 128, bem-aventurado o homem que anda nos seus caminhos e teme ao Senhor. Teme ao Senhor. Ele é o teu servo que temia a Deus. Quando ela fala essa expressão que ele temia a Deus, ela estava dizendo assim, olha, ele servia ao Senhor debaixo das ordenanças de Deus. Ele não servia ao Senhor de qualquer forma, não. Ele não servia ao Senhor sem mandamentos, sem leis, não. Ele servia a você debaixo
dos mandamentos do Senhor. Esse era quem? Era o meu marido. Terceira questão do texto, irmão, que você tem que entender a questão. Eu devo contar a pessoa certa, servir a homens, mas eu não posso desrespeitar a Deus. Eu tenho que entender que Deus vai usar homens para me abençoar, mas eu devo estar debaixo do temor de Deus, para que Deus possa atuar nos meus problemas, agir segundo aquilo que é o seu propósito para a minha vida. Por que o seu propósito? Porque esta mulher chega com uma demanda. Ela chega para contar o problema. E ela diz: olha, teu servo, meu marido, teu servo, tu sabes que ele temia o Senhor, e é chegado o credor, ou seja, morreu devendo. Olha para mim aqui, irmão. Não é porque eu sirvo a Deus que eu não tenho consequência da minha vida. Não é porque eu sou servo de Deus que eu estou livre de problemas. O teu servo temia a Deus, mas morreu devendo. Morreu devendo. Olha para mim, irmão. Ninguém está isento de sofrer dificuldades. Nem ao menos a viúva. E olha o problema dela era, os seus filhos estavam sendo levados como escravos, nem era escravo, porque a lei não permitia ser escravo. A lei aceitava servir a outra pessoa, trabalhando para pagar uma dívida. Não podia ser chamado e nem considerado como escravo, e a lei dizia que deveria ser chamado de irmão. E só poderia trabalhar 6 anos, porque no 7º ano deveria ser liberado. E só poderia chegar a trabalhar 6 anos até o ponto de pagar a dívida. Se a dívida fosse muito grande, trabalharia 6 anos. No 7º, liberado. Mas se a dívida não fosse grande, trabalharia 3, 2, 1 ano e pagaria a dívida e saía livre. Por isso não era escravo. Era irmão, considerado como irmão. Por que essa lei? A lei era colocada exatamente para que os homens não mandassem de forma desonesta, sabendo que se ele agisse de forma desonesta, a sua família sofreria consequências da lei. Qual era a consequência da lei? Se você ficar devendo e não querer pagar o que deve, terá que trabalhar para pagar o que deve, você e os seus filhos. Então era uma questão de honestidade. Já imaginou se não existisse a lei? Tem pessoas que olham a lei e ficam pensando o seguinte: mas era maldade, o pai fez a dívida, os filhos teriam que pagar, agora trabalhar para pagar a dívida? Sim, para não haver desonestidade. Se eu comprometi em pagar, eu tenho que pagar. O teu servo que servia ao Senhor, temia a Deus, morreu devendo. Olha para mim, irmão, você pode até ser servo de Deus, pode até temer a Deus, mas terá problemas. E terá que se socorrer em Deus. Tem problemas que Deus vai ter que entrar em providência na sua vida. Tem problemas que você vai ter que se socorrer para que Deus faça um milagre na sua vida. Para que Deus trabalhe na sua vida. Não está isento. Era uma viúva, não está isento. O texto também mostra que Deus não abandona a viúva. Ao mesmo tempo que a viúva tinha necessidade e estava sofrendo por causa de uma injustiça, de um problema que o seu marido contraiu, ao mesmo tempo Deus está dizendo: se vier a mim, eu resolvo o problema. Porque quando ela chega e coloca a demanda diante do profeta, o profeta fala uma única coisa: o que posso eu fazer por você? O que tens em sua? O que você tem em sua? Olha para mim, irmão, o que você tem em sua casa? Todo mundo tem algo que Deus pode trabalhar. A questão é que a gente tem a mania de estar olhando para a casa dos outros ou para a vida dos outros e não olhamos para a nossa vida. Eliseu podia ter perguntado: você tem parente rico? Você tem algum parente que pode quitar a sua dívida?
Você tem algum parente que pode comprar essa questão? Não. O que você tem na sua casa? Não importa o tamanho ou o que tem. Importa é na mão de quem vai ser colocado. Não importa a quantidade, importa a mão de quem está a questão. Porque quando ela diz assim, a tua serva tem um pouquinho de azeite, uma botija que era usada como óleo de cozinha se fosse hoje, eu tenho uma botija de azeite na minha casa, ela estava dizendo, é a única coisa que eu tenho. O que ele disse? Não presta, é pouco, não vai dar. Não. Ele diz, então você vai pedir vasilhas para os seus vizinhos. Eu quero que você pare bem aqui, irmão, e preste atenção no que o texto diz. O texto diz assim, olha, você vai pedir vasilha para os seus vizinhos. O texto mostra uma fé. Ela poderia ter pedido milhares de vasilhas, ou só 10, ou só 20. Ela poderia ter pedido tonéis grandes, ou só latinhas, ou pequenas panelas de barro, ou pequenas talhas. O profeta não diz, pede assim. Ele disse, pede vasilhas. O tamanho das vasilhas vai ser segundo a sua fé. A quantidade é segundo aquilo que você crê. A quantidade de vizinho que você vai andar com os filhos pedindo é segundo o que você crê. Você pode pedir muitas vasilhas ou poucas vasilhas. Você pode pedir grandes vasilhas ou pequenas vasilhas. É segundo a sua fé. Olha para mim, irmão. Deus faz o milagre comportar dentro daquilo que você tem necessidade e daquilo que você crer que Ele pode fazer, irmão. Deus não está perguntando se você tem capacidade. Ele está perguntando se você tem alguma coisa que Ele possa usar em 2024. Eu gosto sempre de dizer que todo mundo tem algo de Deus para ganhar dinheiro, para sobreviver, para sustentar a obra, para sustentar a família. Todo mundo tem algo de Deus na sua casa que vai servir para a sua vida financeira, manter a sua vida e o reino de Deus. Todo mundo tem. Uns usam e outros não. Certo é que todos têm. Todos têm. Sendo pouco, sendo muito ou pouco, mas todos têm. Pastor, mas eu não tenho nada. Então você não nasceu ainda. Porque se você nasceu, nenhum ser humano nasce na terra sem algo de Deus na vida. Crente, não crente, irmão. Eu não estou dizendo de fiéis. Eu estou dizendo de ser humano. Todo ser humano que nasce, ele tem algo que Deus dará a ele para viver neste mundo e se sustentar neste mundo com o que Deus deu a ele. Agora, a quantidade de coisa que ele vai granjear com isso, aí é segundo a fé dele. Já não é Deus que vai... Você já imaginou se o profeta fala, faz uma oração na sua casa para que os anjos tragam vasilhas. Faz uma oração na sua casa para que Deus toque no coração dos vizinhos e eles tragam umas vasilhas. Não, o profeta diz, você e seus filhos saem na casa dos vizinhos e vai pedir vasilha. Você imaginou se a fé dessa mulher fosse grande e falar, rapaz, eu vou pedir vasilha para toda essa cidade. Enquanto tiver uma casa que eu não entrei pedindo vasilha, eu vou pedir. E vou andar depressa. Por quê? Porque se Deus vai fazer um milagre, eu quero que ele seja grande. Então eu vou correr atrás e vou brigar por aquilo. Olha para mim, irmão. Aqui está a diferença entre pessoas que conquistam e pessoas que conquistam pouco, e pessoas que conquistam médio e pessoas que conquistam muito. Deus dá a todos. Existem uns que se aplica mais, existem outros que se aplica menos, existe outro que não aplica nada,
Existem outros que ficam esperando que os outros lhe dê alguma coisa e por isso nunca ganha nada. Agora, dentro da sua casa, tem um Deus que tem a capacidade de mudar a sua história e a sua vida do que você tem dentro de casa. O que eu acho interessante, irmão, é que quando você está dando aula, aqui deve ter uns 2 professores, você está dando aula, vou pôr pouquinho, né? 35 alunos numa sala. Todos eles que estão na sua frente, têm uma cabeça, 2 olhos, nariz, boca, tem um cérebro, mas todos eles pensam igual? Não. Aí você começa a ensinar. Aí tem um que destaca mais do que o outro. Ah, não, é porque esse aqui deve ser filho de rico. Não, Deus deu a ele melhor condição. Também não. É porque Deus favoreceu ele. Também não. Porque Deus deu capacidade iguais a todos. Capacidade de quê? Mental. Mental. Vai estudando. Vai estudando. Aí forma. Aí numa sala que foi estudando, 35 pessoas, formou 35 médicos. Todos formaram em medicina. Começa a trabalhar. Aí um destaca e ganha 12 mil. O outro formou na mesma faculdade, na mesma sala, com os mesmos professores, ganha 4 mil. Aí Deus é culpado. Não, irmão. Eu tenho de Deus, Deus me deu capacidade o suficiente para receber de Deus um milagre extraordinário na minha vida. Mas quem vai atrás das vasilhas é eu. Quem vai escolher o tamanho das vasilhas também é eu. Quem vai colocar dentro de casa essas vasilhas e lavar todas elas também é eu. Quem vai esforçar para que tudo isso aconteça é eu. Por quê? Porque o azeite, o milagre só para quando acaba as vasilhas. Ele parou porque acabou as vasilhas, não porque não tinha mais azeite, não tinha mais vasilha. Se tivesse mais vasilhas, ainda tinha azeite. Como não tinha mais, parou as vasilhas, acabou o azeite, parou o azeite. Aonde está o problema? A questão está em quem procura vasilhas. Porque eu procuro a medida que eu acho que devo procurar e paro, estabilizo naquilo. Tem gente que é satisfeito. Não, eu sou mecânico, sou satisfeito em ser mecânico. E tem outros que é mecânico e fala, não, eu sou mecânico, mas eu quero ser engenheiro mecânico. Técnico mecânico. Não, mas eu já sou mecânico, está bom demais, já sou mecânico. Aí o outro fala, não, você quer ser mecânico, mas eu quero ser técnico mecânica. Não, eu não vou ser técnico, eu quero ser engenheiro em mecânica. Não, mas tem gente que quer só ser mecânico, pronto. E está satisfeito com o que é. Você está vendo que o milagre vai de acordo com a pessoa está buscando, de acordo com a pessoa coloca. Olhe para mim aqui, irmão. Uma coisa que me chama a atenção no texto é que o profeta disse a ela, quando você juntar as vasilhas, entra na sua casa, chama os seus filhos e fecha a porta sobre você e sobre os seus filhos. Sabe por quê, irmão? Tem coisa que Deus quer que os seus vizinhos saibam. Tem coisa que Deus não quer que ninguém saiba. Você já imaginou se essa mulher está lá colocando azeite, alguém chega lá na porta, o que está acontecendo que esse azeite não para de sair da botija? Eu estou lá de casa olhando, já viu aquela vizinha fofoqueira? Eu estou lá de casa olhando, eu estou vendo que esse azeite não para de sair dessa botija, você encheu 10 e não para de sair, ia atrapalhar. Ele falou, entra na sua casa, fecha a porta. Teve um dia que Deus falou isso para mim, irmão. Eu dei para você, eu não dei para você contar, não. E eu fiquei com vergonha. Ele falou, eu não dei para você contar para os outros, eu dei para você. Eu não mandei você contar, você ganhou, mas eu não mandei você contar. Olhe para mim, irmão. Existem questões na sua casa que fica fechado com você e com seus filhos. Se você contar, vai ter inveja, vai ter raiva, vai ter problema, vai ter contenda, vai dar problema na sua casa. Os seus vizinhos vai afastar de você, não vai querer ficar perto. Já imaginou se ela conta para os vizinhos que Deus fez esse milagre e que agora ela ia viver um tempo vendendo azeite?
A mulher que não tinha nada, era viúva, se tornou empresária de vender azeite. Agora não, estou vendendo azeite. Por quê? Porque eu fechei a porta comigo e meus filhos, e Deus fez um milagre dentro da minha casa. Esta é a primeira visão. A segunda questão do texto, no mesmo texto, olhe para mim, irmão. Deus jamais vai trabalhar quando você não sabe fechar a porta. Tem crente que ele recebe de Deus, mas Deus não pode fazer o milagre, porque ele não fecha a porta. Deus quer falar com você e com seus filhos, mais ninguém. O milagre é para você e a sua família, e mais ninguém. Quando alguém perguntar, você fala, Deus fez. De que você está vivendo? Deus fez. Como? Não, como não interessa. Interessa que Deus fez. Só isso. É o que deve saber. Como que você pagou a sua dívida? Estou vendendo azeite. Ah, mas você plantou? Não. Quem fez? Deus. Foi Deus que fez. Só isso? Só isso. Quem mais precisa saber? Ninguém. Nós vamos entrar em 2024. Você escolhe o seu milagre. Certo é que o azeite só para, o milagre só para quando acaba a condição de continuar sendo operado. Quando você limita a sua fé em 10 vasilhas, Deus opera para 10 vasilhas. Mas se você limitar a sua fé em 1000 vasilhas, Deus opera para 1000 vasilhas. Se a mulher tivesse arrumado 5.000 vasilhas, Deus tinha enchido 5.000 vasilhas. Então não limita Deus trabalhar na sua vida. E deixa de ser preguiçoso e sai atrás das vasilhas. Olha o que Deus te deu, irmão. Olha a capacidade. Essa semana eu estava lá em casa conversando com uns 2 irmãos estavam lá em casa. Eu falei para eles, falei assim, tem fulano de tal na igreja, tem uma capacidade extraordinária para fazer tal coisa. Sabe fazer, pode fazer, mas não tem coragem de fazer. O que é isso, irmão? Eu tenho todo o dom de ganhar dinheiro, mas eu não quero ganhar dinheiro. Aí fica sofrendo e não vai continuar sofrendo. Até que dia? Até o dia que você olhar para você e dizer, Deus me deu algo nas minhas mãos, que eu devo fazer, que eu devo usar isso, em nome de Jesus. Amém, irmão? Presta bem atenção, ela vai no nome de Deus, o milagre volta para dentro da casa dela, só para ela e para os filhos. Para quem mais? Mais ninguém. Só para ela e para os filhos. Ela volta no nome de Deus e diz, olha, fiz o que você falou. Ela diz, vende, paga o que deve e vive do... Deve ter sobrado muito, porque para viver do resto, deve ter sobrado muito azeite. Apesar que azeite naquela época era igual ouro. Mas deve ter sobrado muito. Porque ela falou, você vai viver do resto, pelo menos até os seus filhos puder trabalhar e conseguir manter a vida, você vai viver do resto. Então ela pagou a dívida. Não estou aqui dizendo para você fazer dívida, depois ir lá pedir eu para orar para Deus pagar a sua dívida, que eu não vou fazer isso, né? Eu estou dizendo para você que se sofrer uma consequência, Deus está pronto a colocar a mão sobre a sua vida, em nome de Jesus. Se passar por um problema, Deus não abandona os seus. Nunca Deus abandona os seus. Se passar por um problema e socorrer-se em Deus, Deus faz. Sempre fez e sempre faz. Amém, irmão? Deus te abençoe. Traz aí, meu filho. Quem trouxe sua oferta?